que para nós aqui seria mais ou menos agosto, tá? Há uma diferença quase 3 meses por causa do solstício. Zacarias, no 8º mês do 2º ano de Dario, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Berequias, filho de Ido, dizendo. Percebe? 2 meses depois de Ageu, deu luz a um outro profeta, um homem mais novo, que ele termina recebendo muito mais visões, sabe? Porque o Ageu já para, mas aí continua o mundo. Vamos continuar só para a gente identificar. Não dá para a gente estudar esse assunto muito a fundo, porque não estamos estudando simples do Antigo Testamento. Estamos fazendo apenas o estudo do profeta em si, do livro em si, não a síntese, a sequência de tudo que é necessário fazermos. Então, no ano 2º de Dario, deixa eu ver onde eu estava parado. Correu 2 meses antes de Zacarias receber o primeiro oráculo, no ano 2º de Dario, em 520. O fato de Ageu apresentar-se como profeta, veja aqui versos 1, 3, 12, capítulo 2, versos 1, 10, demonstra que são contemporâneos, que os contemporâneos reconheciam-lhe o ofício sagrado. Além dele, apenas Abacuque e Zacarias mencionam o ofício profético em suas apresentações. Portanto, irmãos, só esses 3, Ageu, Abacuque, Ageu e Zacarias, se identificam como profeta, falam do seu ofício como na 2ª pessoa ou na 3ª pessoa. Ponto 3, Zorobabel. Quem gostaria de ajudar a fazer uma leitura? Isso aqui, né? Pode. A profecia de Ageu foi dirigida a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadac, o sumo sacerdote. Sob a sua liderança e a do sacerdote Josué ou Jesua, filho de Josadac, os remanescentes judeus retornaram da Babilônia para Jerusalém. Êxodo 2:2, Neemias 7:6, 7, 12 e 1. A promessa divina dirigida a Zorobabel é messiânica, 2:21 e 23, sendo que a própria linhagem messiânica passa por ele, Mateus 1:12 e Lucas 3:27. Dessa forma, Jesus é o filho de Davi, mas também de Zorobabel. Muito bem. O que nós aprendemos e aprendemos aqui? Eu fazendo a leitura, eu fico preso no texto. Eu ouvindo a leitura, eu coloco o raciocínio para funcionar. O que Deus está prometendo, irmãos? Um templo suntuoso, feito de pedras, coberto de tábuas de cedro, revestido de ouro, foi destruído. Agora, um templo de pedras, coberto de tábuas, sem revestimento de ouro, está sendo colocado. E Deus está dizendo que a glória dessa 2ª casa será maior. Por quê? Que o desejado das nações viriam. Por quê? Sabe por quê? Esta 2ª casa ela foi depois ampliada, mas não é só por isso. Depois, posteriormente, foi destruída. É porque, através de Zorobabel, Deus está dizendo: você está construindo um templo para o remanescente, para os que estão vindo da diáspora, ou seja, do cativeiro. Mas o seu descendente de Jesus Cristo vai construir o templo do reino milenial. Essa promessa feita, eu fiz um destaque ali atrás, e aqui está na hora de eu entrar com este assunto. E o tempo vai me atrapalhar um pouquinho, porque eu deveria ter administrado mais nos meus conteúdos. Deus está dizendo: o seu avô, se fosse uma anel, tirava você. Eu estou dando a oportunidade de dar continuidade agora. Você é o ancestral do herdeiro de fato legítimo do trono, porque começa Zacarias 2 meses depois de Ageu. Sabe o que Zacarias nos informa? Veja, no capítulo 6 de Zacarias, nos versículos 12, Deus está falando de Zorobabel, tá? Porque se você está nos dias Josadac, sumo sacerdote, Josué, só que agora, veja bem, ele está colocando agora Zorobabel, sai fora e entra o sentido sacerdotal. O verso 11 trata disso, mas eu quero ganhar tempo para o verso 12. Fala de dizer, está falando agora do sumo sacerdote, portanto, o ministério real de Jesus em Zorobabel, o ministério sacerdotal de Jesus em Josué, porque Josué é Jeová, é salvação. Jesus é salvação de Jeová. Fala-lhe dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos: eis aqui um homem cujo nome é Renovo. Quem
quem é renovo? Josué ou Jesus? Lógico. Ele era para aqueles dias. Mas por causa de 2:22 até o 19, ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Mas eu pergunto, no tempo de Zacarias e de Ageu, o templo já não estava sendo edificado? Estava ou não estava? O verbo hebraico para edificar aqui está no tempo futuro. Portanto, é o tempo do milênio. Deus está falando, é assim, a profecia ela passa por Zorobabel, mas passa, sabe, assim, como se fora encoberta. O que está sendo dito não é para cumprir-se tudo em Zorobabel, porque através de outro profeta, que 2 meses depois começa a profetizar, entenderam? Olha o que está aqui. Edificará o templo do Senhor, que eu vou provar com Zorobabel agora no verso 13. Ele mesmo edificará, olha o verbo duas vezes no futuro, o templo do Senhor, e levará a glória, e assentar-se-á, e dominará do seu trono. Sacerdote, você tem trono? Não, porque o trono seria na arca. A presença de Deus está lá, e lá só podia entrar o sumo sacerdote uma vez por ano, não sem sangue. E amarrado no corpo, que se tivesse pecado, morreria e ficaria apodrecido lá, poderia se tirar. Todos que entrassem morreriam. Então não é Zorobabel, não é Josué. Está certo? Mas é a raiz de Jessé, o renovo de Davi. Olha a continuidade. Dominará no seu trono e será sacerdote no seu trono, e com sempre paz haverá entre ambos. Então o que ele será? Ele será rei e sacerdote. Ele cumpre o ofício de Zorobabel, por isso que eu pedi para alguém ler o ponto 3, ele cumpre o ofício de Josué. Mas ele também já esteve como profeta aqui. Então ele veio assim e tem esses dois ofícios para cumprir. Eu pergunto a vocês, quando nós erramos e pedimos perdão, nós temos certeza do perdão porque temos um sacerdote. Lembra de Lucas? Eu sempre gosto de dizer isso. Os nossos irmãos, no dia da ascensão, como viram Jesus pela última vez? Assim foi. Ele foi deslocando da terra e os abençoou. As mãos curadas, e eles viram aquelas mãos que foram traspassadas, e a bênção daquelas feridas é perdão, é absolvição, é liberação de vida. E é assim que ele voltará. Glória a Deus. É assim que eu vejo. É assim que eu vejo Jesus nas minhas orações, sempre como nosso sumo sacerdote, nos abençoando. Não nos amaldiçoando, mas sempre nos abençoando, desviando de nós as nossas iniquidades, as nossas mazelas. Isso quando, arrependidos, confessamos os nossos pecados, as nossas falhas. Não podemos esconder, porque ele está dentro de tudo. Por isso você observa comigo aqui, vem cá, percebe? Não dá tempo de continuar, mas vamos ver a estrutura e mensagem do livro, que é rico, é tremendo, extraordinário. Quem quer me ajudar nessa leitura desse último grande ponto aqui? Pelo menos para eu. Vamos lá. O livro consiste de 4 cursos solares. O primeiro foi entregue no sexto mês, no primeiro dia do mês. O mês hebraico de 29 de agosto. Só um pouquinho. A mensagem era: conclua o tempo. Olha a mensagem: conclua o tempo. O profeta repreende o povo por não ter concluído, por estarem cuidando. A prioridade não era Deus, a prioridade era eles. Não significa que tem que trabalhar, estudar, cuidar da vida, tudo isso é necessário, tá? Mas a prioridade é Deus na vida, tá certo? Essa é a primeira mensagem. Vai lá em irmão segundo. O segundo do sétimo mês ao 21º mês, 2. Deus chamou a atenção deles, agora promete: olha, a glória será maior do que a segunda, comparada. Por que seria maior? Seria apresentado ali o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus eterno, tabernaculou, fez carne, estaria sendo apresentado pelo sacerdote Simeão. Lembra? E aquela viúva profetiza da tribo de Azer, aqueles dois eram os únicos que restaram depois do período. Interessante isso, do período bíblico. Todo mundo esqueceu que o rei, o Messias viria, mas aqueles dois Deus guardou. E ele foi ao templo porque o Espírito estava sobre ele. Vai, Simeão. E aquele grande sacerdote foi. Sabe quem queria tomar? Jesus, o menino, 40 dias de vida em seus braços, e dizer: despede agora, paz de Deus. Aquele cântico chamado Benedicto, ou seja,
o bendito, o abençoado, porque os meus olhos viram a tua salvação. E ele profetiza que a espada vai entrar na alma, não de Maria, na alma de Jesus, para que seja manifestado o pensamento. Eu estou com você nessa manhã só porque a espada passou na alma de Jesus, não na minha. Vocês estão aqui. É porque não foi isso, não, irmãos, a nossa alma não teria sobrevivido. Mas foi na alma de Jesus, aquele velho Simeão, e aquela profetisa confirmou esse acontecimento. Por isso que a glória é maior. Vamos para a terceira lição, irmão. Esse aqui, Israel 17, o terceiro e o quarto oráculo que era no mesmo dia. Aí Deus chama a santidade. O 24º dia do mês nono, 2, 10 meses. Percebe? Só dá uma paradinha. Deus chama eles e fala assim: olha, vocês estão nesse tempo da negligência há 16 anos, agora me responda, se botar carne santa na alma do sacerdote e tocar uma coisa, fica impuro. Se tocar uma coisa santa, fica santa. Não fica santa. Se tocar depois, fica impuro. Porque também é tudo que você não oferece. É um jogo de palavras. Mas sabe o que Deus estava dizendo? 16 anos de negligência, de imornidão, de frieza espiritual, de inatividade, cada um cuidando para si. Agora trabalharam 3 meses. Olha o tempo que o irmão está dizendo, 3 meses. Não, mano, 3 meses. Porque foram só 4 meses, 20 dias, parece a profecia. E ele já queriam agora. Não é assim que Deus abençoa. Você tem que dedicar a vida a Deus. Vamos lá. Mês de Isleu, 18 de dezembro. E a revelação foi dada diretamente por Deus. Versículo 1 e 3. Aqui o efeito do pecado corrompe, mas não deveria ser assim. Deveria ser o efeito da santificação, da santidade de Deus que produz santificação em nossa vida. Não deveria, sabe, deixar o pecado corroer, produzir, mas deveríamos ser o reflexo da santificação. Vamos lá para o mensageiro apresenta com tamanha precisão as datas do recebimento dos oráculos. O tema do livro é a reconstrução do templo, dos 38 versículos divididos em 2 capítulos. 10 falam da casa de Deus em Jerusalém, versículos 2, 4, 8, 9, 14. E onde 2, 3, 7, 19, 9, 15 e 18. Em o Novo Testamento, Ageu é citado uma única vez, 2, 6 de Hebreus. E Hebreus 12, 26. Capítulo 2, verso 6 é citado em Hebreus, capítulo 12, versos 26 e 27. Esse abalar aqui no estabelecimento do reino do milênio. Todo, é muito profundo, e o tempo fica curto para a gente querer falar tudo. Mas, depois que a igreja for arrebatada, sobram 7 anos para essas modalidades de forma de governo republicano, parlamentarismo, presidencialismo, monarquia, imperialismo, tirania. Todos eles passaram a ser um reino teocrático, porque todas as nações serão abaladas. O escritor da carta de Deus, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, o único que não muda. Isso foi dito no texto tanto de Daniel, em 2:44, como o irmão já leu aqui, quando Gabriel diz a Maria, que lá em Lucas 32 o Senhor deu que é o único reino que não passará, que é um reino eterno. Não, é a única citação que existe de Ageu. Vamos para aqui rápido, porque as horas atrasar demais. Vamos entrar no ponto porque ele é interessante. Responsabilidades e obrigações. O ele agora, pessoal, né? Está vendo aí? Os crentes deveriam ser assim. Não só para explorando hoje. Mas não é assim. Nós não vamos para o culto, não é assim.